A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um bom domingo na presença do Senhor. Um domingo abençoado para você, para sua família, meu irmão. A lição de hoje é a lição 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna por meio da maravilhosa graça divina. Graça, favor imerecido. Fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. A leitura hoje ela vai estar no segundo capítulo de Efésios, do 1 ao 10. A partir de agora a gente já está fazendo a leitura do segundo capítulo de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos lá, versículo 8. Porque pela graça, pelo favor imerecido do Senhor, pela misericórdia dele, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Isto é dom de Deus. É dom de Deus. Os dons do Espírito Santo. Os dons de Deus, os frutos do Espírito. A fé é um fruto do Espírito. Ela é como uma semente que nós precisamos germinar dentro de nós. Nós precisamos cultivar até florescer, até que a nossa fé resplandeça. E as pessoas vão olhar em nós e dizer assim: nossa, como é que você consegue ficar assim? Como é que você consegue passar por tantas lutas e provas e não se abalar? Ei, se abalar, você até se abala, porque você é ser humano, você é de carne e osso. Mas você tem fé que você pode passar por toda e qualquer situação, que você não está passando sozinho. Você tem um Pai no céu amoroso que olha por você, cuida de você. Amém? Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. É a graça, né? Não foi de graça, mas é a graça de Deus. O primeiro tópico, ele vai falar da antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos falar da velha criatura. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas. Ele vai nos lembrar que ele está dizendo que nós somos salvos pela graça. Mas ele vai começar a lembrar de onde nós viemos,
Da onde Deus nos tirou? Que criatura nós éramos antes? Influenciadas por quem? Que andávamos numa trajetória errada e que a partir desse momento nós somos nova criatura. Como ele diz lá em 2 Coríntios 5,17, né? Que ele vai falar que nós somos nova criatura. Então ele vai dizer assim: mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Se fomos vivificados, porque nós nascemos de novo, né? E nós estávamos mortos em nossas ofensas. Não há vida sem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o que a palavra diz. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se a pessoa não tem Cristo, se não diz sim para Jesus, se não diz sim para Deus, que vida é essa? É uma vida de gasto, uma vida de futilidade, é uma vida que se preenche com coisas do mundo, é uma vida de uma alegria rápida, passageira? O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida não é passageiro. É uma paz de todo dia, é uma alegria de todo dia, é uma renovação de todo dia, é passar pelas provas com ânimo, confiantes de que Deus, Ele está contigo, você não está sozinho. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, um homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Estar com Deus é ter alegrias passageiras. É entrar numa tempestade e não ter segurança de que você sai dela. Porque você pode até crer que Deus vai te salvar. Você pode até conhecer algum ímpio que tem muita fé, mas que não tem conduta, não tem mudança, não tem transformação. Continuam vivendo as mesmas vidas de erro, ainda que proclame o nome do Senhor, ainda que diga que o Senhor é salvador da vida dele. Mas eu acredito em Deus. É mais do que acreditar em Deus. Uma vida com Cristo, ela requer transformação. Amém? Provocada pelo... Não, o conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. A referência ela vai estar em Isaías. Isaías 59:2, que vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é algo que ele vai afastando o Senhor de você. Ele vai fazendo com que o Senhor não te escute, que Ele não te veja, que Ele não contemple as tuas orações. Antes de orar, meu irmão, peça perdão a Deus por todos os erros e falhas. Se examina, faz o que Paulo disse. Não espera a Santa Ceia, não. Não espera estar no momento da ceia, no momento da leitura da palavra, para dizer: examina-se o homem a si mesmo. Se examina todo dia. Não é ninguém que vai te julgar, te condenar. O único justo juiz é Deus. Mas você pode se examinar todos os dias, conhecendo a sua natureza, conhecendo, se avaliando. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Se eu falo muito, eu peço para falar menos. Senhor, eu boto uma trava na minha língua. O poder da vida e da morte passa por aqui. Senhor, se eu tenho um olho altivo, se eu tenho um olho... Senhor, me trata, me ajuda. Que o Senhor possa falar contigo e te dizer exatamente o que você deve dizer ou fazer. Amém? E ele vai dizer assim: tal qual um corpo inerte à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive.
Tem aparência de vivo, resplandece como vivo, mas por dentro é morte. Sepulcro caiado. Você pode conhecer várias pessoas, até dentro da igreja mesmo, que tem uma conduta, tem uma aparência, tem cara de crente, tem pinta de crente, mas por dentro está cheio de pecado. Por dentro ainda tem muita coisa para transformar. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. E aí ele vai trazer outros subtópicos, né, para esse andar. E ele vai dizer assim: andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano. Imoralidade, furto, mentira. Mas irmão, não faz isso não faz não, né? Então vamos nos examinar, porque existe uma coisa chamada a história do nada a ver. Não tem nada a ver a roupa, não tem nada a ver a maquiagem, não tem nada a ver o ombro, não tem nada a ver o batom, não tem nada a ver o tamanho do brinco, não tem nada a ver para você. Mas para quem está olhando você, que tipo de sensação, que tipo de olhar você está atraindo? Que tipo de pensamentos você está levantando? E quando você se prepara, na verdade, a gente precisa ter em mente que nós precisamos pensar no todo. E pensar no todo não é satisfazer o meu eu. Nesse século, nesse momento, as pessoas, nessa geração, talvez seja essa a palavra, não sei se quero generalizar com geração, mas nós estamos vivendo um momento em que as pessoas vivem para si. Eu vou vestir isso aqui sim, porque isso me dá bem-estar e eu não estou nem aí com quem está me vendo. Eu não estou nem aí se isso está incomodando, eu não estou nem aí se o marido da irmã vai me olhar, eu não estou nem aí, eu estou botando nas mulheres, mas não é só as mulheres não, irmão. Às vezes a gente vivencia situações de chegar em certos lugares, viver certas situações complicadas, não só com as mulheres não, entendeu? Porque às vezes a coisa não é o excesso, a vaidade, é isso, a vaidade ela vai provocando certas, então não tenho que ter mais vaidade, mano, não é isso, mas existe o bom senso. Paulo ele vai dizer assim que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A partir do momento que eu vivo com Cristo, eu ando com Cristo, eu ando em Romanos 12:2. Eu ando na contramão do mundo. Eu não ando no sentido em que todo mundo anda, eu ando na contramão do mundo. Eu não posso fazer como o mundo faz. Eu não posso usar o que o mundo usa. Mas está todo mundo usando. Você não é todo mundo. Sabe o que a sua mãe dizia para você? Você não é todo mundo. Você é salvo em Cristo Jesus. Seu relacionamento é com o Pai. É com um Pai amoroso que te olha, que te cobre, que te guarda todos os dias. Será que os nossos relacionamentos, de amigo, relacionamentos amorosos, será que as pessoas, o meio com que nós temos andado, eles estão refletindo? Você consegue refletir a glória de Deus? Será que você consegue ser pleno dentro do que você é? Ou na igreja você é um e fora da igreja você é outro? Em cada ambiente que você está, você tem uma personalidade. Será? Eu tenho uma máscara para mim usar no curso, eu tenho uma máscara para mim usar na igreja, eu tenho uma máscara para mim usar no trabalho, eu tenho máscaras. Eu não sou eu. Isso é o quê? Isso não é mentira? Eu tenho uma identidade mentirosa? Deixa eu te contar que o teu Pai te conhece. Ele sabe exatamente quem você é. Amém? Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma deste mundo. E ele vai chegar lá em Romanos 12:2. 2.2. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é a potestade do ar? São os principados e potestades. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Então, são principados e potestades.
São hostes espirituais que a gente, nos nossos olhos não vão ver, mas você vai sentir, vai sofrer o agir dele. Irmão, vou sofrer. Muitas pessoas sofrem sem perceber. Você se determina a fazer uma coisa e quando você vai fazer aquilo não acontece. Você começa a se sentir incapaz, você começa a se sentir inferior. Sabe as setas? Os dardos, como eu falei na aula passada? É isso. Os pensamentos lançados, influenciados, eles estão em todo lugar. Em todo lugar. Mas se eu estou em Cristo Jesus, a minha mente está em Cristo Jesus, não tem lugar, não tem brecha. Crente é que costuma baixar as armas. Os irmãos me perdoem, mas é isso. Você ora hoje e aí dorme no dia seguinte, não é generalizando, mas dorme no dia seguinte, a bênção foi alcançada, já consegui o que eu queria, deixa Deus no cantinho. Ei, o inimigo não brinca de ser inimigo, não. Em nenhum momento ele baixa a arma, não. Ele fica ao seu derredor esperando o seu momento de fraqueza para te atacar. E ele vai te atacar como? Às vezes é uma palavra que ele faz a pessoa dizer. Às vezes é um pensamento que vem na sua cabeça que não é seu. É nisso que nós estamos falando. A nossa guerra é mais pra frente, a lição lá no finalzinho da revista, que a gente vai ver a lição que vai falar de batalha espiritual. E a nossa mente, ela precisa estar revestida. Você precisa estar revestido da palavra do Senhor, para que você consiga lutar contra essas hostes espirituais da maldade. Tá? Uma alusão de Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Está em 2 Coríntios 4:4. Deixa eu ver se eu separei aqui. Acredito que eu tenha separado. Isso, está aqui. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós estamos falando que o príncipe desse século, ele é um espírito de engano, é um espírito de cegueira. As pessoas não conseguem enxergar os erros que cometem, para elas é normal. Nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? Isso a gente pode dizer. O que está certo passa a estar errado, o que está errado passa a estar certo, e você fica no meio disso. É uma coisa meio que imposta pela sociedade de hoje em dia. O que você faz como está certo passa a estar errado. Amém? Uma bênção concedida. Portanto, a salvação é o livramento. Não, desculpa, a folha passou. Autoridade sobre os poderes do mal. Indica que o agente maligno tem a capacidade de influenciar os homens desobedientes. Mais adiante da carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres. Vai estar lá em Efésios 6:12. Ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. E no 2.3 ele vai falar que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Você não vive, quando você vive com Cristo, Cristo domina a sua vida. Você precisa ter uma vida cristocêntrica. É em Cristo, não é em você. E Deus conhece meu coração, não. Amém? Estão incluídos aqui pensamentos, como resultado somos filhos da ira. Isso é condenados e desprovidos do favor divino. Esse filho da ira não é filho de uma raiva, não. É principados e potestades. Amém? Condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos por adoção. E aí eu trago aqui para os irmãos, para a gente encerrar esse tópico, o primeiro tópico da lição, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É nessas coisas que nós devemos ater os nossos pensamentos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter em mente aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, o que é amável,
tudo que é de boa fama. Não vamos estar dando ouvidos nem nos atentamos a tudo que não tem boa fama, a tudo que é displicência desse mundo, querendo nos influenciar a sentirmos medo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Se em alguma virtude, louvor, pensar nisso. Amém? No segundo tópico da lição, ele vai dizer que nós somos vivificados pela graça. A graça que é aquele favor imerecido, que a gente não merece, né? Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Em 1 Pedro 1, 18, 19, vai dizer que, sabendo que você não foi comprado com qualquer coisa, não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, como precioso sangue, mas com o precioso sangue de Cristo, você foi salvo, você foi liberto, você foi comprado a preço de cruz. Amém? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começamos com o apóstolo Paulo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para os indignos. Amém? Nós nem sabíamos, querido. Nós não tínhamos nem nascido. E nós já éramos muito amados por este Pai. Amém? É Jeremias que lá em Lamentações 3, 22, que vai dizer: as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. A cada manhã o Senhor renova as misericórdias dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, e isso, ira é a ira do cálice do Senhor que vem por aí na volta de Cristo, né? Ensina, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. E aí a revista vai trazer aqui em João 3,16, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, por mim, por você. Deus amou. Como eu disse na aula passada, você não nasceu para não dar certo. Você nasceu para dar certo. Porque você já nasceu amado. Você é sonhos dos planos de Deus. Deus tem um plano, um propósito na tua vida. Ele tem um controle de tudo na palma das mãos dele. É o que ele diz, né? Que ele vai perguntar: pode uma mãe se esquecer de um filho? Ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei. Essa é a promessa que você tem na sua vida, de como filho amado, o Senhor, ele te resgata todos os dias. Busque intimidade com Deus, irmãos. Busque intimidade com o Pai, porque ele tem um resgate para fazer contigo e comigo. Amém? Todos os dias a renovação das misericórdias dele. E ele vai dizer assim: vivificados por graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos,
Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivamente por meio da sua graça, o favor imerecido. E aí eu preciso dizer para os irmãos que é necessário. Porque Paulo, o que ele vem mostrar nessa lição? Ele já mostrou que existe a velha natureza, que foi morta, né? De onde nós viemos? Nós viemos do lamaçal do pecado. E o Senhor, Ele nos vivificou pela graça. Mas a partir do momento que nós deixamos tudo para trás, que nós buscamos todo dia se examinar-se a si mesmo, para mantermos e renovarmos a nossa aliança com o Senhor todos os dias. Porque não adianta eu pensar que eu levantei a mão para o Senhor, eu frequento os cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou salvo. Não estou salvo, não. Eu preciso ter todos os dias, assim como com seu pai em carne, que ainda tem, mãe em carne, que ainda o tem. Você não tem um relacionamento? Você não busca saber como a pessoa está? Entre no teu quarto, fecha a porta e converse com Deus. Ele está te ouvindo. Peça perdão pelos seus erros, pelas suas falhas. Peça que o Senhor te trate contigo de todas as tuas dificuldades para que você seja melhor a cada dia, para que você esteja cada dia mais no centro da vontade do Senhor. Amém? Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, retificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, favor divino imerecido. Nós não merecemos, mas recebemos Ele todos os dias. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obras da misericórdia e do grande amor de Deus. Terceiro subtópico e o último, que vai estar dividido em 2 subtópicos, tá? A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte. O que é ser salvo? É ser liberto da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Essa libertação do pecado, essa libertação da morte, isso é todos os dias. Nós como cristãos somos lavados, remidos em nome de Jesus, somos salvos, mas não somos escravos do pecado. Mas isso não quer dizer que nós não pecamos. A palavra vai dizer que quem diz que não peca é hipócrita, mente, porque você é humano, você está nessa vida, você está nessa terra, você está aqui, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, porque foi aqui que o Senhor germinou você. Então você é falho, você é suscetível aos erros, mas não escolher errar, não planejar o pecado. Eu vou pecar porque eu sou salvo. Não! Uma coisa é o pecado acontecer, o pensamento vir, uma coisa que vier até você, mas em tudo, nós precisamos pedir o direcionamento do Senhor. É por isso que nós precisamos abater na nossa carne dia após dia, para colocar Cristo no centro e nos tirarmos do centro. Matarmos essa criatura que pensa que manda mais. Eu posso viver como eu quiser, porque Jesus me ama, Jesus vai me salvar, Jesus já me salvou. Ele te ama muito, mas Ele é como um pai amoroso que não compactua com os teus erros. Não compactua com aquilo que você não quer melhorar. Aquilo que você quiser melhorar, Ele vai te ajudar a melhorar, Ele vai te sustentar. Mas Ele não compactua com os teus erros e as tuas falhas. Nós necessitamos, como eu tenho dito,
Está em Cristo é transformação. Romanos 12:2. Não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos em nome de Jesus. Maldição a ser e pecado da morte. Portanto, a salvação, o livramento do poder da maldição, do pecado, da morte, a restituição do homem, a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Essas coisas o Senhor tem feito por mim e por você. Está em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição da morte, da maldição do pecado e da morte, a restituição do homem, a comunhão com Deus. Nós temos uma promessa de que quando o arrebatamento vier, primeiro o Senhor vai levar os que dormem no Senhor, e depois Ele vai nos transformar em corpo de glória e nos levar com Ele. Amém? Então essa é a nossa promessa. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tomar possível salvação veio da parte de Deus, para tornar possível a salvação. E por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Toda vida, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos. Você escolhe, querido. Salvação ou perdição. É a porta estreita ou é a porta larga? É a porta da dificuldade ou é a porta da facilidade? Vai tomar um atalho? Por quanto tempo na sua vida? Toda a vida, ainda assim, o ser humano é livre para escolher. Sua liberdade não foi eliminada. Deus, Ele quer que nós vivamos em unidade, mas Ele não nos tornou pessoas que não pensam, pessoas que não são capazes de escolher e decidir. Nós somos capazes de escolher e decidir e respeitar a opinião do outro. Amém? A graça é o poder, pode ser resistida. Liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça que Deus, através da qual recebemos a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo subtópico, obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, você é salvo. Deus não pede para você fazer nada para você ser salvo. Só aceitar a Cristo, viver em verdade, viver em obediência. Não é sacrifício de tolo. Ele não te pede isso. Isso não vem de vós. Trata-se de salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. O que a salvação o que indica não se tratar de recompensa de algum ato. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. É por isso que ele está dizendo que você não é salvo pelas suas obras. Naquele grande dia você não vai chegar para o Senhor e vai dizer assim, eu fiz obra social, eu levei comida, eu levei roupa, eu levei alimento, eu ajudava aqui, eu ajudava ali, eu ajudava aquilo lá, mas por que eu não vou ser salvo? Como é que está seu coração, meu irmão? Minha irmã? Como é que está o seu coração? Até o gentio faz isso. Ele junta lá um monte de cesta básica e vai entregar. Vai fazer obra social. Mas como é que está o coração dele? E a outra questão que eu vejo é que Deus não me ama mais do que ama você. Ele ama a todos nós da mesma forma. Não há o que você possa fazer que Deus vai te amar mais do que ao outro. Porque é um amor de unidade, não é um amor de eu amo mais a um, amo mais o outro. Isso é coisa do homem. Eu venho, né, a gente vem as pessoas tinham outro olhar, até porque a visão era do primogênito. Tudo quem herdava era o primogênito. Os que vêm depois não herdava nada. Tinha que servir o mais velho. Mas hoje a gente vem de famílias que dão tratamento igual. Porque o teu Pai do céu te dá o tratamento igual a todos os teus irmãos em Cristo Jesus.
Ele não olha o teu cargo, ele não olha a tua função na igreja, ele olha o teu coração e a disponibilidade que você tem em servir. É isso que Deus está prestando atenção. É a tua disponibilidade de servir a Ele. Não é o teu cargo, porque tem gente que quando perde a função na igreja não sabe nem o que vai fazer da vida. Porque eu tinha o cargo para quê? Para barganhar com Deus as obras. Não, mas eu sou um cargo tal, eu sou o cargo tal. Você não é, você está. Nós não somos nada, nós estamos. Na obra do Senhor não existe cadeira definida. No céu não há cadeira. No céu é irmão e irmã. Todos juntos, em unidade, não há uma competição. Não há eu faço mais, eu faço menos. É por isso que ele vai dizer que não é de obras. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque lá em Tiago 2,26, ele vai dizer assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também sem a fé, sem obras, ela é morta. Quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, você passa a ter Cristo dentro de você. O que é Cristo? Cristo veio para servir. Cristo veio para obedecer. Cristo veio para morrer por mim e por você. Cristo veio para ensinar o Evangelho de Cristo, nele mesmo, né? Mas ele veio para ensinar a palavra de Deus, para desfazer toda aquela hipocrisia. Porque, por exemplo, vamos lá no adultério, no Antigo Testamento, na lei, o que dizia? Você não pode adulterar. Então as pessoas entendiam que era o ato do adultério. Mas aí Jesus vem e diz assim, aquele que já pensou, desejou no seu coração, ele já pecou. Ele vem de esclarecer que quando você deseja aquilo no teu coração, seja o adultério, seja a avareza, seja o dinheiro, seja a ganância, seja o que você desejar no teu coração, de repente você não fez por falta de oportunidade, mas se tivesse oportunidade, teria feito. É isso que ele vem dizer. Jesus vem dizer para mim e para você que não passou na nossa mente, a gente precisa repreender, jogar fora o pensamento. O passarinho ele vai voar na tua cabeça, ele não pode sentar. Ele não pode encontrar ninho, ele não pode encontrar repouso para pousar na tua mente, ideias distorcidas, distorções. Hoje que a gente vê muito são as pessoas distorcendo a palavra de Deus. Amém? Vamos voltar para as obras. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Ele não vai mudar, ele vai mudar tudo na sua vida. Mas o caminhar, ele é constante. Nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor. Se antes eu andava em pecado, agora eu ando em graça. Onde se eu não falava de Jesus, eu falo. Se eu não tinha atitudes de amor, eu passo a ter. Se eu não tinha misericórdia das minhas atitudes, eu passo a ter. Eu passo a ter uma outra forma de viver. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, mas o meu caráter vai ser transformado. O meu nome permanece o mesmo, mas as minhas atitudes são diferentes. Se eu estou em Cristo Jesus. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Mais uma vez, Paulo vai vir te lembrar que você é filho por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus,
nosso Pai que está no céu. Então, hoje, nós entendemos, a lição ela vem nos mostrar da onde nós saímos, o que Deus espera de nós e o que Ele tem para nós, que o nosso Pai amoroso tem para nós essa graça. E que nós alcançamos a Deus. Se nós andávamos em pecado, hoje nós andamos em boas obras. Obra não é barganha. Obra não é troca. Eu vou fazer porque Deus está vendo. Eu vou fazer porque o meu coração é abençoador. Eu vou fazer porque eu tenho caráter de Cristo. Cristo serviu. Ele era um rei. Era um filho de Deus. Lembra quando ele foi lavar os pés de Pedro? E Pedro disse, não, mestre. Não posso deixar você lavar os meus pés. E ele diz, Pedro, em verdade eu te digo, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Então quem somos nós que nos colocamos na posição de colocar Deus na parede para que Ele nos sirva? Você é servo. Você é filho, mas você é servo. Nós precisamos ter conduta, postura de servos fiéis. O Senhor nos chamará de amigo. Amigo. Porque o servo, ele faz aquilo que é determinado. Mas o amigo é diferente. Você tem um amigo em Cristo Jesus. Você tem um Pai amoroso. Fala com Ele. Chama Ele. Seja sincero. Se dispa de toda a defesa, de toda a armadura. E seja verdadeiro com o Senhor. Às vezes nós encontramos pessoas que vivem dentro do Evangelho há tanto tempo, mas não tiveram um verdadeiro quebrantamento. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame. Nós vivemos na época da graça que não foi de graça. Custou o preço de sangue, lembre-se disso. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Íntimo e sincero. Profundo com Deus. Porque Ele te conhece e sabe das tuas necessidades. Vamos voltar lá? Pode uma mãe se esquecer-se de um filho que ela amamenta? Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de vós. Amém? Que o Senhor seja contigo, com a tua casa, com a tua família, e você tenha um domingo mais que abençoado na presença de Deus. Amém.